Vamos lá então, olha, em muito boa companhia com a Bruna Nagoshi. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, Seja bem-vinda ao Cidade Viva, né? Para a gente falar de um assunto que você domina muito bem, que é a privacidade na internet, né? A Bruna é do Era e Nagoshi, não é isso? O escritório, a gente já esteve lá, coloca a imagem, eu já estive lá no escritório e hoje convido a Bruna para vir falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, né? Como sempre, mas nos dias de hoje, principalmente a privacidade e a proteção de dados. Bruna, você, como todos nós, tem ouvido e tem vivido muito já essa realidade da inteligência artificial. E isso tá assim, todo mundo, no começo, há uns meses atrás, e a coisa tá indo rápido, eu tava em pânico. Meu Deus, agora acabou para nós, não temos, a inteligência vai roubar os nossos postos de trabalho, vai fazer uma bagunça. Não tem sido bem assim, mas ela precisa de muita atenção ainda, né? Muita atenção. Queria que você falasse um pouco sobre a inteligência artificial nesse 2023. Eu acho que a gente está vivendo uma era que, inevitavelmente, o contato com todo tipo de tecnologia é constante, né? Eu tenho um filho de 1 ano e ele já sabe mexer no meu celular, de forma instintiva, obviamente, mas ele sabe passar para o lado. Então é natural que as crianças cresçam hoje com muito mais acesso. Faz parte do nosso desenvolvimento como seres humanos mesmo. E é natural também que tudo evolua para isso, né? E hoje nós não temos, infelizmente, uma legislação que acompanhe o crescimento da tecnologia. É quase impossível fazer isso. Nós não conseguimos acompanhar, né? Todo dia é uma novidade nova, numa área nova. Então é muito difícil esperar que a legislação acompanhe e regulamente, naturalmente, a velocidade da internet e dos softwares e da inteligência artificial no geral. A legislação tem corrido atrás do prejuízo, tem comido poeira, como a gente fala, porque a tecnologia está mais rápida do que a burocracia, o próprio governo, né, que também faz parte desse... São alguns atores, né? Eu costumo dizer, me corrija se eu estiver errado, que precisam se equilibrar nesse contexto atual. Os CNPJs, os CPFs, as pessoas físicas, nós, né, quando não somos representantes de uma empresa, por exemplo, o governo ou a legislação, vamos colocar aí o poder público talvez, né, e as Big Techs. Com certeza. Eu acho que esses 4 atores aí precisam se entender bem para que realmente seja algo positivo e que tudo dê certo, né, Bruna? Fala um pouco desse equilíbrio de forças nessa era de inteligência artificial. Bom, eu vejo muito dessa forma, né? A gente não consegue acompanhar a velocidade. Isso causa uma sensação de insegurança muito grande, né? Aqui no Brasil, nós temos o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, que o mundo era outro mundo, Nossa, né? 2014. Ela tem que ser revista a todo momento. A todo momento. A LGPD mesmo veio regulando uma parte, né? Versando sobre muitas coisas que o Marco já versava, mas trouxe, né, o tratamento do dado para o titular. Mas no início, né, trazendo o equilíbrio desses 4 atores que você mencionou, a tecnologia não tem fronteira nenhuma, né? A gente sabe que hoje qualquer desenvolvedor com muita inteligência, muito apoio, muita estrutura tecnológica consegue chegar em lugares inimagináveis em 2014, quando o marco foi, né, publicado e a vigência começou. Então, não conseguimos, de fato, acompanhar a velocidade da tecnologia. Mas existem mecanismos, né, que balizam essa análise e aplicação de penalidades para infratores, tanto de dados quanto de crimes cibernéticos. Então, nesse sentido, o Brasil evoluiu, né? Nós temos algumas leis que ajudam a interpretar qualquer tipo de situação que ocorra, mas a gente não consegue prever uma situação de uma tecnologia nova que surge amanhã, por exemplo. O ChatGPT mesmo, né, a gente falava sobre isso um pouco antes de iniciar o nosso bate-papo, é uma ferramenta que era impensável 5 anos atrás, 2 anos atrás, talvez. Embora existam outras inteligências artificiais, né? Parecidas, né?
que mimetizam também dados disponíveis online, ele traz uma coisa que é quase parecida com humanidade, né? Embora ele mimetize coisas que já existem, a gente nota que o que mais assusta é que existem muitos linguistas na equipe que criou a tecnologia do chat GPT. Então, eles falam como se fossem humanos. Você faz uma pergunta para o bot, ele te responde como se... Né, Isso. Você está conversando com um colega. Com um colega, parece uma pessoa. As respostas têm um tom de pessoalidade, não parece uma máquina, né? Porque você imagina um robô, uma coisa fria, distante. E ali não tem isso, parece uma coisa calorosa, sentimental talvez. E isso a gente não tinha antes. Então assusta, né? É natural que a gente se assuste com isso. Eu quero entrar na sua área também, porque esse assunto interessa a todos, pode ter certeza, audiência, fiquem bem ligados, porque, mas a Bruna, como alguém da área da jurídica, do direito, né, pode dar algum exemplo de algo que você tem no seu dia a dia já defendido ou enfrentado, um cliente ou alguma situação e que as pessoas podem até se identificar. Vamos lá, a gente falou um pouco dessa questão da inteligência e também desse marco civil regulatório da internet, que é de 2014 e anda meio desatualizado. Conta um caos do escritório ou de algum... Se você não puder citar nomes dos clientes, não tem problema, mas o que tem acontecido, até para as pessoas também já saberem como anda esse mundo da inteligência, da digitalização do mundo com o jurídico. Eu acho que hoje o que mais... nós temos muita procura de pessoas físicas, obviamente, quando o assunto é fraude online, né? Eu acho que todo mundo já conhece alguém ou já sofreu algum tipo de fraude, né? Passou por uma situação parecida. Então, redes invadidas, né? Nós temos muitas ações, muitas demandas, claro, tudo muito anonimizado aqui, né? Sem entrar em detalhes, mas de invasão de rede social, né? A pessoa, ela tem padrões de senhas muito parecidos. Por isso, gente, que eu sempre reforço a necessidade de trocar de senha periodicamente, usar padrões fortes de bloqueio, de trava mesmo, de segurança. Porque se a sua senha for 1, 2, 3, 4, desculpa, mas né, você não está ajudando muito, você está facilitando a vida da pessoa mal intencionada ali. Então, muito tipo de invasão, muitas espécies de invasões diferentes, né, acontecem e as pessoas procuram tanto para recuperar a senha, a conta no geral, quanto também para responsabilizar, né, a operadora, a rede social, geralmente Instagram, Facebook mesmo, pedir todos os reflexos, né, provenientes daquela situação que a pessoa tenha sofrido, porque, por exemplo, acontece muito dos fraudadores entrarem na rede da pessoa e postarem sofá por R$500, TV por 1.000, e os familiares entram em êxtase, eles vão fazendo Pix. Já vão mandando lá, tá a conta cadastrada. Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu recentemente, né, de uma pessoa física, que era uma pessoa que ocupava um cargo alto em uma multinacional aqui no Brasil, tinha muitos seguidores da área dela, e mandou assim: pessoal, vou me mudar, tô desapegando de alguns itens que eu tenho na minha casa. Então, vou postar aqui em seguida umas fotos e uns valores, para queimar mesmo, porque o meu apartamento novo já tem tudo modelado, né? Postou ali, TV por X, sei lá, aquele de cabeceira, armário de cabeceira por R$200. São valores tão acessíveis que a pessoa fala: nossa, eu vou comprar. Oportunidade, né? Surgiu, tá ali, é uma pessoa que eu confio. No perfil da pessoa... Pessoal mesmo, né? E aí ela posta aquilo e as pessoas vão fazendo as transferências, mas nem checam que a conta que elas estão transferindo não é daquela pessoa. É de uma pessoa, não sei, é a Bruna que tá postando e estão transferindo por um tal de Leandro. Deve ser parente, amigo, alguma coisa, esposo. Confiando naquela pessoa que elas se relacionam na internet. Exato. E conhecem, às vezes. E transferem. Isso causa um dano reputacional para a pessoa muito grande, né? Porque ainda que ela recupere aquela conta dela, qualquer coisa que ela poste, vamos supor que ela venda produtos mesmo. Como as pessoas vão saber que não é uma possível fraude novamente? Então tem todo um dano. A gente nota que quanto mais seguidores, quanto mais evidência a pessoa tem,
são as pessoas mais buscadas, né, por esses agentes fraudadores. Muito bem, olha, então isso assim, a gente até foi um pouquinho para esse lado de fraudes, né, e de como, claro, é muito bom ter ali um escritório que possa te defender num caso desse. Mas voltando um pouco para a inteligência artificial e para o ChatGPT, as pessoas podem entender que é uma ferramenta muito útil, né? Mas o ChatGPT também vai precisar ser regulado, né? Isso passa pelo marco civil da internet também? Com certeza. Porque senão, eu digo assim, e até que ponto, na sua opinião, os governos ou o poder judiciário, enfim, os legisladores devem ou não interferir com mão forte ou não nesse ponto? É uma discussão que às vezes é até uma opinião sua. Eu queria que você pudesse, porque pode virar um caos, né? A gente não quer isso. São esses 4 atores aí, são pessoas, são empresas, são as big techs, que essas sim precisam ficar, porque elas é que desenvolvem os algoritmos, elas estão estudando, então o Google, o Elon Musk, o Microsoft e todas essas, e os governos de cada país junto com os seus juristas e legisladores. Bom. Já compliquei de novo aqui essa conversa. Eu acho que isso vai muito para uma opinião mesmo, porque ainda não tem regulamentação, né? Alguns países travaram o uso do ChatGPT, que por não ter regulamentação, de fato, você tem acesso a qualquer informação. Isso é uma verdade absoluta. O ChatGPT, ele tem acesso a absolutamente tudo que está disponível online, por exemplo. Então, se a informação é fidedigna ou não, se você pode confiar nela ou não, é outro assunto. Então, eles têm acesso a informações que são editadas por usuários todos os dias, como o Wikipedia mesmo, que você mesmo edita. Então, não tem aquele selo de confiabilidade que algumas plataformas fornecem, né? Então, esse é o maior problema. Vou falar na linguagem leiga. Você não tem quem que eu vou processar. Exato. Gente, de quem que eu vou cobrar aqui? Então, com quem que eu vou brigar? Com quem que eu vou me defender? Né? De quem eu preciso me defender? Seria mais ou menos. Algo porque assim. tá meio nebuloso. Gente, E o que falta, de fato, é a regulamentação, né? Porque quando você cria isso, você traz, né, um selo, que é o que a gente busca, para aquela tecnologia pontual. Você vai trazer, posso confiar na informação que ele vai me fornecer. Hoje não funciona assim. É claro que a maioria das respostas são muito coerentes, ele cruza informações muito valiosas, muito boas. Então, é ter o crivo ali do que eu posso utilizar, né, daquilo que está sendo produzido pela inteligência artificial. Não existe esse selo de, será que a informação que ele está produzindo é confiável? Porque é uma questão criativa, então é legal se apoiar nisso. Mas olha, desenvolva uma tese baseada no princípio tal. Aí, que material que ele está consultando para desenvolver aquela tese? E acreditar naquilo cegamente é perigoso. Então, a utilização, né, voltando à sua pergunta, o que eu penso sobre isso, eu acho que, como tudo na vida, como tudo em qualquer país, no mundo em geral, para funcionar bem, o ideal é que tenha, de fato, a regulamentação, até para a gente conseguir entender quais são os materiais de apoio, de consulta, até para dar para os autores os direitos autorais pertinentes ao toda a propriedade intelectual que eles desenvolvem, porque se eu peço para ele produzir uma música, por exemplo, e ele consulta uma música que um autor indiano escreveu, cruza ela com um autor americano, me dá aquilo e eu publico aquilo online, eu vou assumir como autoria, né? Vou dizer que a autoria é minha, mas na verdade alguém já produziu e estava ali disponível online. Então existe um perigo, existem vários obstáculos, vários problemas visíveis, né, da falta de regulamentação. Eu acho que a regulamentação que eu também acredito que, como está na internet, está no mundo, né? Mas ao mesmo tempo vai ter que ter uma regulamentação, acho que, não sei se esse é o termo, universal, basicona, e vai ter por país, porque tem a cultura daquele país, olha, realmente é complexo, é um tema que você gosta, você tem estudado e você tem se aprofundado nos seus cursos aqui, você
tô aqui, eu não vou ficar nem lendo o currículo da Bruna aqui, porque é extenso, mas percebo a importância desse tema, né, Bruna? E que as pessoas precisam use com moderação. Mas use com moderação. Com certeza. Né? Não vá também achando que... a pessoal da produção, a gente estava conversando sobre a pauta, me dizendo que as pessoas criam vírus a partir da inteligência artificial. Está usando para o mal. Tá. Sim. Ó, me cria um vírus baseado mais ou menos nesses códigos aqui, você cola lá e a inteligência cria um vírus para, sei lá, você invadir, hackear. Então, assim, mas acho que o próprio ChatGPT já está se autorregulamentando também, não? Isso. O que a gente nota atualmente é que as próprias Big Techs já criam uma regulamentação interna para criar mesmo uma espécie de princípios basilares para o desenvolvimento de tecnologias, né? Porque a gente não pode ali criar uma tecnologia racista, homofóbica, só que quando a banca criadora não tem ninguém regendo aquele contexto pontual, fica muito difícil de você saber o que está sendo produzido. Então, hoje já tem uma regulamentação interna das próprias empresas, a Apple faz isso, o Google faz isso, né? E são empresas que têm as próprias tecnologias, a Amazon faz isso há muito tempo com a Alexa, por exemplo, mas nós observamos também, né, empresas que não têm responsabilidade social, e como você mencionou, a gente está falando aqui de um contexto global. Então, existem países que têm princípios diferentes, ou não tem nenhum, ou a gente sabe que são realidades muito diferentes, né? E barrar o desenvolvimento tecnológico ou tentar regulamentar num local como esse, num país que não é muito amigável, não é muito aberto diplomaticamente, né, a negociações com empresas tecnológicas, é um pouco difícil. A gente entra numa seara ainda mais sensível. Então, legal é que a sociedade, ela parece que não, mas ela sempre está em equilíbrio. Você sempre tem, acho que eu acredito na democracia, acredito na discussão em alto nível, e tem que ter discussão, porque uma voz única eu acho que pode flertar com o autoritarismo e falar assim, não, isso aqui não pode porque eu decidi, porque é assim, e isso é muito ruim, muito pobre. Com certeza, mas acho que nesse sentido os próprios fóruns de regulação mesmo internacionais, né, de inteligência artificial, eles são muito abertos a isso, porque aqui no Brasil a gente tem exemplos de grandes universidades, grandes escolas que já internalizaram o uso do chat, porque eles sabem que é inevitável lutar contra uma tecnologia dessa, então por que não ensinar para o meu aluno como usar isso com inteligência, com criatividade, para ele ter melhores resultados, para ele otimizar, né, o tempo dele. Então, é sobre adaptabilidade mesmo, né? Nós, seres humanos, nos adaptamos a absolutamente qualquer coisa. Então, acho que nesse contexto, lutar contra a tecnologia é nocivo. Não faz muito sentido. Melhor dominá-la bem. Muito melhor. Né? Muito Seres melhor. humanos sempre. Olha, muito legal, sucesso aí para toda a equipe da Era Inagoshi, um grande abraço aí para os meus amigos, os sócios, né? O Hélio. E olha, é isso, parabéns, sucesso, volte sempre. Daqui a pouco eu acho que a gente vai estar de volta aqui com novidades sobre esse mundo deslumbrante, maravilhoso que é a tecnologia e o direito. Obrigado, Bruna. Espero que sim, muito Sucesso, obrigada. Viu? Obrigada. Sucesso.